de queridos seguidores, mais um vídeo para vocês no meu canal do YouTube, Célia G. Bartoski, a psicanalista. O tema escolhido é ansiedade e depressão na adolescência. Como lidar? A adolescência é um período difícil, turbulento, com variações de humor e crises emocionais. Os jovens passam por pressões sociais e por várias situações novas quando se aproximam da idade adulta. E para alguns esse período de transição se faz muito difícil. A adolescência parece ser fácil pela pouca responsabilidade que o adolescente possui. Para alguns pais, a rotina do adolescente é apenas ir à escola e pronto. Mas, na verdade, o adolescente tem dentro de si muitas cobranças. Pré-vestibular, dúvidas em relação ao futuro, dúvidas sobre o que vai cursar, pressão para passar na faculdade, amores correspondidos e não correspondidos, amizades reais e irreais, o descobrimento da sexualidade, provas, medo de não ser aceito na sociedade, de ser excluído de algum grupo de amigos, conflitos familiares e demandas dos pais que o adolescente carrega em si. Somando tudo isso, conseguimos perceber que a adolescência, na verdade, não é nada fácil. A depressão na adolescência é um conjunto de condições associadas à elevação ou ao rebaixamento do humor, perda de interesse em atividades, prejudicando significativamente o seu dia a dia. Existem vários fatores de risco que podem contribuir para o desenvolvimento da depressão, como histórico familiar, ansiedade, traumas psicológicos, conflitos com relacionamentos. A depressão é uma doença crônica, recorrente, muitas vezes com alta concentração de casos na mesma família, que ocorre não só em adultos, mas também em crianças e adolescentes, o que caracteriza os quadros depressivos nessas faixas etárias. É o estado de espírito persistentemente irritado, tristonho ou atormentado que compromete as relações familiares e amizades e a performance escolar. Neste momento que estamos vivendo, do Covid-19, da pandemia de coronavírus, a depressão e a ansiedade na adolescência se faz muito presente. Por quê? Eles estão em casa, de um dia para outro não foram mais à escola, não veem mais os amigos, não têm os coleguinhas, os amiguinhos para conversar. Enfim, a adolescência é difícil. E se a criança tem apoio dos pais e tem coleguinhas, amiguinhos para conversar, fica mais fácil. E se ainda assim não se resolver, é melhor procurar a ajuda de um profissional da área psi. Sintomas de depressão na adolescência: falta de entusiasmo, falta de energia e motivação, afastamento, isolamento em atividades sociais, e com a pandemia tivemos que ficar em isolamento social, baixo rendimento escolar, baixa autoestima, ansiedade e medos, insônia ou hipersonia, diminuição do apetite, perda ou ganho significativo de peso na ausência de um regime alimentar, geralmente uma variação de pelo menos 5% do peso corporal.
sentimento exagerado de culpa ou de inutilidade. No geral, a depressão afeta o humor, o pensamento, a disposição e o comportamento do adolescente. Na maioria das vezes, o adolescente não reconhece que está deprimido. Ele pode relutar em assumir sentimentos de tristeza e desesperança. Felizmente, a depressão em jovens responde bem a vários tipos de tratamento, principalmente quando se tem apoio dos pais, paciência, compreensão e acompanhamento de um psicólogo, um psicanalista, ou mesmo um psiquiatra que às vezes faz sessão de terapia. Na ausência de tratamento, os episódios de depressão duram em média 8 meses. Durações mais longas, no entanto, podem ocorrer em casos associados a outras patologias psiquiátricas e em filhos de pais que também sofrem de depressão ou de outros transtornos mentais, aonde uma das comorbidades é a depressão. É muito difícil tratar depressão em adolescentes sem os pais estarem esclarecidos sobre a natureza da enfermidade, seus sintomas, suas causas, provável evolução e as opções medicamentosas. A terapia é muito eficaz no tratamento de depressão. Nela, os pacientes aprendem a lidar com dificuldades pessoais, como a perda de relacionamentos, decepções e frustrações da vida cotidiana. O tratamento psicoterápico deve ser mantido por 6 meses no mínimo. Neste momento de muitas mortes, muitas perdas, mesmo que a criança ouça que faleceram tantas pessoas na cidade ou no Brasil, que ela nem conhece, mas ao falar de morte, ela revive as suas perdas próprias. Então a coisa vira uma bola de neve. A ansiedade nos adolescentes. A ansiedade se manifesta de várias formas. Dor no corpo quando vai fazer alguma prova, quando está perto de alguém que você gosta e as pernas tremem, o estômago dói sem motivos aparentes, medo de sofrer algum acidente, medo de perder os pais, nervosismo nos primeiros dias de aula, irritabilidade com a família, coração acelerado quando sente medo. E quando a ansiedade não é tratada, pode tornar um caso mais grave, como um transtorno de ansiedade de separação, um transtorno de pânico, um transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade social, enfim. A depressão muitas vezes traz pensamentos suicidas. O transtorno de ansiedade pode levar o adolescente a consumir álcool e outras drogas de forma exagerada para conseguir enfrentar os momentos difíceis. O adolescente vive em constantes desafios com relação a problemas reais ou a situações imaginárias frente ao mundo. E nesse momento de pandemia, de isolamento social, a ansiedade aumenta para todo mundo e a depressão também. Portanto, vai um alerta. Pais, presta atenção no teu filho adolescente ou sua filha adolescente. Ele pode estar passando por um transtorno de ansiedade ou por uma depressão. Procure a ajuda de um profissional antes que seja tarde demais. Obrigada. Esta era a mensagem de hoje para vocês, queridos seguidores.